e no decorrer dessa aula a gente vai, ao final da aula, fazer uma atividade avaliativa para ser entregue hoje ainda, tá bom? Então solta nos grupos de WhatsApp quem puder aí, que o pessoal logar aí, porque é necessário. Então, gente, qualquer dúvida, me interrompam, me chamem aqui pela câmera, pelo áudio aqui, que a gente vai tirando as dúvidas de vocês. Será que eu vejo o calendário da aula? Ela falou que não saiu. Mas a menina mandou aqui, a Bianca mandou. Mas é aquela tem ou aquele grandão lá. Sempre manda pra ela. Obrigado, mano. Então, vamos lá, gente. Vamos lá. Teoria contingencial 4.1, abordagens contemporâneas. Gente, esse termo, né, contingencial, você já deve ter ouvido falar por aí, né? O que é a contingência, né? Muitos acham que contingência é o excesso de, né? Tem muita coisa, né? Mas nem sempre é isso. Em administração, é mais uma teoria que nós vamos estudar hoje aí, que fala que a abordagem contingencial. Então, nós estudamos na última aula, vamos recapitular só, a teoria desses sistemas, né? Que a gente trabalha que todo sistema tem a sua entrada, que é o input ou input, o processamento, que é a transformação, e a saída, que é o output, e a retroalimentação, que é o feedback em cima desse processo. Né? E tem o microambiente e o macroambiente. Vocês lembram disso da última aula? Sim. Perfeito. Sim. Então tá. Então, pegando esse termo, a teoria contingencial, vocês estão enxergando aqui o slide? Sim. Bom, beleza. Então, pegando esse gancho aí, né? A teoria contingencial é uma abordagem que ela reúne vários conceitos. Ela reúne conceitos da teoria de sistemas, que é uma relação de interdependência, quer dizer, depende e não depende, né? É uma natureza totalmente orgânica da organização. E quando eu falo que é orgânico, é porque existe uma adaptação constante em relação ao ambiente externo. Então, lembrando que o ambiente externo ele é incontrolado e o ambiente interno ele é totalmente controlado. Então, existe a necessidade de um caráter adaptativo, aberto. Nós até falamos na aula passada que todo sistema é aberto, quer dizer, tudo que acontece fora afeta dentro, tudo que acontece dentro afeta fora. Exige uma flexibilidade da empresa, adaptação constante, né, buscando sempre um equilíbrio entre a situação interna da empresa, né, o cenário atual dela, a situação crítica, o caixa dela, os recursos que ela tem, a tecnologia que ela consegue colocar e também uma situação ambiental que é externa, que é totalmente favorável ou não, dependendo desse cenário, que é o macroambiente. A gente discutiu bastante isso na última aula. Bom, então, a teoria contingencial, aqui vem, gente, ó, o assunto central da aula de hoje, tá? Ela enfatiza que não há nada de absoluto nas organizações ou na teoria administrativa. Ou seja, grave isso aí, tá? Tudo é relativo e tudo depende. Então, a teoria contingencial ela parte de um princípio que tudo depende, tudo é relativo, isso é contingencial. Existe o que não há nada de absoluto. Por quê? Porque a gente trabalha hoje em um ambiente, em uma situação de total o quê? Incerteza, imprevisibilidade. Então, dentro desse cenário que tudo é imprevisível, você não consegue, por exemplo, hoje colocar alguma coisa de absoluto. Você não consegue fazer isso. Você pode criar situações, projeções futuras, mas você dizer que isso realmente vai acontecer, você ter uma certeza que a sua decisão, que o seu planejamento estratégico, aquilo que você pesquisou, aquilo que você planejou com os demais departamentos, que realmente isso vai acontecer, isso você não tem certeza disso. Por quê? Porque tem algumas variáveis que são externas que elas podem impactar, elas podem interferir ou não nesse cenário. Certo?
Então, por exemplo, você cria lá um planejamento, mas você vai depender de fornecedor, você vai depender, às vezes, um produto de importação, depende do dólar, depende do euro, depende de políticas cambiais, política externa, depende de crise econômica ou não, isso afeta, né? Então, tudo que vem acontecendo no segmento político, no segmento econômico, né? Agora com saúde pública, questão de pandemia, tudo isso influencia, isso impacta as empresas. Então isso traz para as organizações como um todo um cenário, pessoal, de incerteza, de imprevisibilidade. E isso não é legal, porque tudo é relativo. Guardem isso, tá? Toda vez que falarem com vocês, estamos numa situação contingencial. Estamos trabalhando sob contingência. É bem esse cenário de hoje, tá? Porque tudo é relativo, tudo depende. Nós não sabemos quando a gente vai sair dessa quarentena. Existem projeções, mas qual é a certeza? Nós não temos, né? A gente percebe hoje no cenário político, econômico, por exemplo, que cada dia é uma aventura nova, é um assunto novo, é uma emoção nova. E então esse cenário ele vem se redesenhando. Então, daqui a um mês, daqui a 2 meses, daqui a algumas semanas, a gente não consegue ter uma noção de como estará. Né? A gente pode ter, assim, né, projeções, né, perspectivas, que nós vamos criando em cima disso, mas não quer dizer que isso realmente vai acontecer, porque todas as organizações hoje têm que trabalhar com flexibilidade. Toda organização hoje ela precisa trabalhar com adaptação, sempre buscando o equilíbrio dela, né? Equilíbrio como, gente? Das condições que ela tem internamente, né? Ou seja, da capacidade produtiva que ela tem, da tecnologia que ela tem, ou que ela consegue adquirir de acordo com a natureza do negócio, né? Com a relação que ela tem com os stakeholders. Vocês já ouviram esse termo? Stakeholders? Não, nunca ouvi. Não? É muito comum falar de stakeholders. Stakeholders. Quem são os stakeholders? Stakeholders quer dizer partes interessadas na organização. Então, todos que tenham algum tipo de interesse e uma relação direta ou indireta com a empresa é um stakeholder. Então, por exemplo, a comunidade é um stakeholder, né? São stakeholders. A sociedade em geral ali que trabalha na empresa e que daquela empresa, né, ela acaba usufruindo de alguns benefícios, são stakeholders, os funcionários, os fornecedores, os clientes, o concorrente, porque tem que ficar de olho na concorrência também, né, a política, tá? O cliente, com certeza, né, os sócios, os acionistas, todos esses são atores, são sujeitos, né, que são stakeholders, porque eles estão ligados com a empresa e possuem essa relação direta com a empresa ou indireta, que de uma certa forma ou não, acaba sendo beneficiado ou não pela organização, tá? Então essa é a tal da teoria contingencial, tá? Então, por exemplo, esse slide ele enfatiza muito isso, né? Que as ações, as decisões administrativas, elas geram, né? Elas são contingentes de algumas características situacionais. E essa situação é o cenário de hoje, gente. Por exemplo, se em dezembro, em janeiro, alguém estava projetando ficar em quarentena? Não estava, né? Por mais que nós já sabíamos em janeiro que o vírus estava na China, estava se alastrando, mas ninguém tinha uma noção, uma dimensão que nós iríamos viver isso agora, desde março para cá, né? Toda essa situação não só de saúde pública, né, do vírus em si, mas também da economia, não só brasileira, né? Também brasileira, mas mundial. Então é uma situação, é uma característica, é um acontecimento de uma situação dada a circunstância, né, que isso faz com que as empresas tomem as medidas, as ações administrativas, né, de colocar funcionário, por exemplo, em layoff,
de colocar funcionário, por exemplo, mandar funcionário embora, infelizmente, reduzir jornada e carga horária, né? Então são ações, colocar os aposentados em suspensão de contrato. Então cada empresa, de acordo com a sua realidade, de acordo com o seu segmento, colocando pessoas em home office. Então são ajustes que as empresas estão fazendo, né? Elas estão se adaptando, né? São decisões que elas vêm tomando, né, imediatas, porque é uma pressão muito grande externa e ela tem que preservar assim, a sua saúde financeira e seus resultados. Então ela está criando algumas decisões, algumas assertivas, outras não tão certas assim, estão acertando, estão errando também, muito, né, para tentar gerar essa situação. Perdão, engasguei. Então são características situacionais que são contingências, geram essas contingências, né? Tudo para gerar resultados, né, de mais receita, de mais lucro e menos custo possível, né? Então, assim, como é que vai estar em julho? Não sei, né? Será que vai melhorar? Tomara, precisa, né, vir ações, medidas para isso. Mas aí você pode ver que ninguém está traçando, né, perspectivas a longo prazo. Está sendo assim, a conta gotas, dia a dia, decreto após decreto, é, após cada discurso, às vezes uma decisão de manhã à tarde muda, né? Por exemplo, segunda-feira eu participei, não, segunda foi feriado, terça-feira foi ontem, eu participei de 3 reuniões em casa, home office, né? E na terceira reunião do mesmo dia já mudou tudo, o que tinha decidido na primeira. Então tá muito dinâmico o cenário, tá muito dinâmico, tá tudo se redesenhando o tempo todo. Então são ações contingenciais, né? São ações administrativas, são decisões de caráter organizacional, né, top-down, de cima para baixo, vindo de presidência, diretoria, vice-presidência, que afeta toda a organização. Está todo mundo trabalhando com esse sentimento e com esse cenário de algo contingente. Bem isso, inesperado, atípico, tudo depende. Depende de até quando vai durar o vírus, depende se vai ter uma cura logo ou não, depende se vai ter alguma medida, depende se os casos vão aumentar ou não. Então a gente está vivendo numa situação totalmente contingencial, totalmente atípica. Bem assim, é o exemplo de hoje. A gente está vivendo justamente isso, tá? A estrutura organizacional, ela corresponde ao desenho da organização. Isto é a forma que ela assumiu para integrar os seus recursos. Então, estrutura ou desenho é a mesma coisa. Desenho é a forma da organização. E essa forma vai mostrar qual é a estrutura da organização. Que estrutura é essa, né? É como que ela está se desenhando, se rearranjando em relação às pessoas, né? Que são os cargos, os departamentos, as áreas. Para quê? Para chegar num denominador comum, né? Que é o quê? Obter resultados cada vez mais sólidos. Até aqui tudo bem? Vocês entenderam, pessoal? Sim, 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 professor. tranquilo? Então tá, eu vou tomar água rapidinho, peraí. Me dá um minutinho. Eu tô engasgando aqui, peraí. Vamos lá. A estratégia, ela corresponde ao plano global de alocação de recursos para atender às demandas do ambiente. O que são demandas, né? São procuras, né? Demanda do ambiente são procuras do ambiente. Então, alocar recurso quer dizer que a gente está redistribuindo recursos, alterando o recurso de um lado do outro, talvez investindo menos em um setor, investindo mais em outro setor, né? Recortando custos, tentando segurar receita,
tudo para tentar chegar em uma situação geral, que é o que? O lucro da empresa, os resultados dela. Demandas, entendo que essa palavra demandas, muito estudada em economia, quer dizer procura. Tá? Demandas do ambiente são necessidades do ambiente, são procuras do ambiente. Então, de acordo com as necessidades do ambiente, gente, né, o plano global da empresa é a saúde financeira. Né? O plano global da empresa é a saúde financeira, quer dizer, ela tentar cortar custos. Então, às vezes, ela vai sacrificar um departamento, um mais, o outro menos. Tem setor que são mais prejudicados que outros. Tem setor que são mais beneficiados que outros. Então, assim, para quê? Para atender o plano global. Então, por exemplo, se uma empresa ela vem com uma ordem que ela tem que demitir, sei lá, 100 pessoas, 500 pessoas, ela não está olhando para o caráter pessoal. Né? Quem são as pessoas que serão demitidas? Não. Né? Aí cada departamento vai fazer a sua análise e vai ter que cortar. Né? Então não é nem corte por questão comportamental, porque você está produzindo menos. Não. É um corte em uma relação de custo. Então tem que cortar, talvez os mais caros, os mais velhos, os que já estão aposentados, talvez os mais novos. Então, assim, alguns critérios serão tomados por cada setor, por cada departamento, para atender essa estratégia global. Tá? Então, alocar recursos, esse recurso pode ser estrutural, de matéria-prima, de pessoas, recurso humano, de capital, de dinheiro, né, capital financeiro. Então, essa alocação é a redistribuição desses recursos. Então, às vezes, setores deixam de existir, a empresa ela acaba enxugando, diminuindo o seu tamanho físico, o seu porte, né, para sobreviver a situações de depressões ou também, gente, em cenários contrários. Né? Vamos pensar também um pouco mais positivo. Né, em situação de expansão, que ela tem que abrir novas filiais, que ela tem que contratar mais, criar novos departamentos, porque a empresa está crescendo. E assim, o setor que cresce hoje é o e-commerce, é o digital, é o de serviços, né? Nunca se vendeu tanto pela internet como tem se vendido hoje. Então, assim, é um setor que tem muita empresa investindo, né, em plataformas digitais, né, em parcerias com empresas de motoboy, de entrega, né? A iFood vem ganhando mais força, Uber Eats, e assim, outras que vão surgindo. Para quê, gente? Porque para atender uma necessidade do ambiente. Né? Hoje, se você passar hoje na rua, isso é o que você vê de motoboy hoje, entregando mercadoria, lanche, comida, de tudo, né, gente? Por quê? Porque é uma demanda do ambiente. Então, tem empresa hoje lucrando, né, se expandindo aí, se reestruturando para atender essa necessidade hoje aí da entrega, do delivery, né? Grandes organizações, elas passaram por um processo histórico que envolveu 4 fases distintas. Vamos entender quais são essas fases diferentes, distintas, tá? Primeiro, a acumulação de recursos. Então aqui surge um tal de conceito vertical. Então, vertical de cima para baixo, de baixo para cima, né? Que para a economia de escala, em que as empresas ampliaram suas instalações de produção, organizam uma rede de distribuição e adquirem fornecedores. Então isso quer dizer o quê? Que quando existe um conceito de integração vertical, e entendo que vertical é do input ao output. Aula passada, lembra disso? Entrada, processo, saída. Isso é um sistema. Toda a estrutura de um sistema. Nós temos as entradas, matéria-prima, tecnologia, mão de obra, né, a transformação, que é o processo de produção em si da própria empresa, e saída, que no caso seria o que? A entrega, o output, a entrega do produto final. Então, mediante essa situação, uma empresa vertical, ela detém todas as partes do sistema, guarda isso. Uma empresa que tem uma integração vertical, ela tem domínio do input das entradas, do, da transformação em si e da saída. Então, com isso, ela fica grande. Ela vai ficando grande, ela vai ampliando as suas instalações. Quando você pensa hoje em grandes parques industriais, né, grandes instalações, numerosos funcionários, né, é porque assim, essa própria empresa ela tem que adquirir rede de distribuição.
né? E também adquirir fornecedor. É normal, muitas vezes, aquele segmento da empresa, ela deter também parte da sua produção. Vamos pegar, por exemplo, a Votorantim. Qual que é a principal matéria-prima da Votorantim? É a celulose, né? Que ela faz papel. Então, a fábrica, né, que fica aqui, acho que Jacareí, né, Igaratá, a fábrica, ela transforma. Então, a parte da produção é a transformação dessa celulose em papel. Só que para isso, ela precisa do quê? Da celulose, da matéria-prima, né? Da árvore, do eucalipto. E aí essa mesma empresa, ela detém esse meio também, ela é a sua própria fornecedora. Ela compra, ela planta, ela cultiva, né? Então, um setor dela é o primário, o outro setor dela é o secundário. E se ela também trabalhar com a distribuição, ela é o terciário. Vamos pegar, por exemplo, uma outra situação. Petrobras, ela extrai petróleo, então ela é setor primário, porque ela detém o que? Matéria-prima. Ela é setor secundário, que é transformação, porque ela refina esse petróleo, transforma em combustível, por exemplo. E ela distribui pela rede de postos BR. Então ela também ela é terciário. Então vejam que ela tem uma grande acúmulo de recursos e é totalmente vertical, porque vai desde a entrada da matéria-prima até a saída, ou seja, a entrega, a distribuição. Então ela adquire fornecedores, que é a entrada, né? Ela cria uma rede, ela organiza uma rede de distribuição para levar esse produto para o seu cliente final. Tá? Então isso quer dizer acúmulo de recursos. Acúmulo de recursos. Galera, tudo bem? Vocês estão muito quietinhos hoje, tá tudo na paz, eu tô meio preocupado com vocês. Tudo jóia. Tudo bem, professor? Tranquilo. É o frio, professor. Ah, professor, tô quase dormindo aqui hoje. Não vai até às 10 não, né? Repete, por favor, que eu não ouvi. Nada não, imagina. Então, fala aí, se eu vou até às 10? Por quê? Não, é que ultimamente o senhor tá se empolgando muito. Verdade, tá bom. Acaba mais cedo hoje, beleza? Aí Obrigadão. sim. Professor, tá tudo bem? Eu tô com um problema no meu fone aqui, peraí que eu tô arrumando aqui, gente, peraí. Tá. É praga sua, ô Leandro, peraí. Tô arrumando Com aqui. certeza. Bom, acho que agora foi. Então, vocês estão me ouvindo? Alô, alô? Sim. Agora tá. Sim. Meu cabo aqui tá com mau contato, gente. Não, beleza, voltou aqui. Então, beleza, acúmulo de recursos foi, né? Agora, racionalização do uso de recursos. Ó. Empresas passaram a adotar estruturas com forte relação com o processo gerencial focado no controle de produção e custos. Então, essa palavrinha ó, já diz assim, ó, racionalização do uso dos recursos. Quer dizer, você reduzir as perdas, né? Então, você acaba enxugando esse processo, você pode até terceirizar parte desse processo e focar na sua produção em si. Então, se o meu negócio é fabricar avião, eu vou focar nessa produção e no controle do custo disso, né? Então, eu crio uma estrutura voltada para esse processo de controlar a produção e parte desses recursos eu posso restaurante, transporte,
ter funcionário, portaria, limpeza, eu vou terceirizar, porque eu vou racionalizar os meus recursos para focar na produção e no controle dos custos. É também um outro exemplo. E hoje é muito comum a gente ver isso, né? Empresas que estão aí terceirizando grande parte dos seus processos aí, né? Continuação do crescimento, ó, é o gigantismo de indústrias que buscaram a diversificação e a inovação dos produtos. Acorda, Victor Leandro. Grandes gigantes da indústria. Esse setor, ele é muito hoje visto hoje como a menina dos olhos, né? Que é o P&D, Pesquisa e Desenvolvimento. Toda organização, né, todo setor hoje investe muito nisso. Por quê? Porque é um setor que vai trazer inovação. Não, então você criar novos modelos, novos formatos, cada vez adaptar o seu processo, né? Só que para isso acontecer, há uma necessidade da empresa dela diversificar devido à concorrência. Então, inovar hoje e diversificar é uma necessidade, só que você só consegue fazer isso se você tem um setor que pesquisa, que é o P&D, Pesquisa e Desenvolvimento. Então, você pode ver, né, novos modelos vão surgindo cada vez mais assim compactos, cada vez mais seguros para todos os gostos e bolsos, né? Você consegue ver muito isso em tecnologia. Quando você fala em televisão, né? Você vai comprar uma televisão, tem para todos os gostos e bolsos, né? TV grande 4K, não sei das quantas lá que fala com você, interage com você, não sei o que, né? Faz massagem praticamente. E tem TV mais assim compacta, mais simples, né? Com menos recursos, que atende também o outro público. Você celular, então, gente, celular, a própria marca, ela concorre entre ela. Então você pega lá, Motorola, tem vários modelos que concorrem entre eles mesmos, mais novo, mais velho, mais, né, assim, que concorre mais. A Samsung, ela tem uma linha, eu não sei que linha que, eu acho que é a linha S, não sei, mas é uma linha que concorre diretamente com o iPhone, com a Apple. Concorre, então ela vai criando Ô, aparelhos cada vez professor. mais modernos, né? Então é para isso, Adson. Então, porque existe esse investimento em P&D, tá bom? Pode falar, Adson, perdão. A Samsung, além dela ter a própria linha, uma parte da produção dela também abastece a própria Apple. Ela tem uma parte de linha que é que ela trabalha, que no momento ainda a Apple usa. Ela está pensando em tirar, já está já com todo um estudo para poder tirar dessa linha, mas no momento ainda atende muitos produtos da Apple ainda. Ela coloca os produtos dela à disposição da Apple. Olha que bacana, eu não sabia disso. E elas acabam por concorrer. Então a própria marca, ela concorre entre si, né? Então, para você ver, eu acho que a linha J é mais simples, né? Não sei se é isso. Me corrija se eu estiver errado. Mas a linha J é uma linha mais simples. Talvez concorra ali com o Motorola, talvez. E a linha S é uma linha mais, né? Digamos assim, premium. Até banco é assim hoje, né? Se você ganha X, você vai para uma rede, né? Você ganha Y, você tem a Van Gogh, você é premium, personalité. Então é normal essa diversificação, né? De acordo com a faixa Professor, de renda. Oi. é aquilo que a gente estava vendo numa outra aula sobre o produto estrela e a vaca leiteira, que é o produto mais em conta, que mais vende, e o produto estrela, que é o mais caro. No Sim, caso, igual você tá falando, a Samsung, tipo, é, os Galaxy isso. J, mais vaca leiteira que sustenta, e os S caríssimos estrela. Que é o Estrela, perfeito, né? Aí, e o J tem os seus concorrentes, né? De outras marcas também, talvez um LG da vida, não estou desmerecendo, não, mas talvez, né? Um Motorola, né? E uma marca mais premium, né? Que é a marca que concorre mais com os iPhones da vida aí, creio eu. Né? Gente, eu tenho um Motorola, tá? Então, assim, não pense que eu tenho iPhone. Eu tenho Motorola. Então, assim, são linhas que vão surgindo para diversificar, né? Então, quando a gente pega tecnologia, é muito comum a gente ver isso na tecnologia. As marcas concorrendo entre elas ou com ela mesma, ou criando uma segunda linha, né? Por exemplo, a marca X, ela cria uma segunda linha para um outro público, né? Tem aquela marca Aoki, acho que é isso que fala, né? Ela é a segunda linha de alguma marca aí. Então ela tem assim o seu produto top, né? E tem uma outra, tem uma segunda linha. Quer dizer, acaba concorrendo ou pegando um outro mercado também. É muito comum isso, porque há um investimento em P&D.
Eu não sei vocês, tá? Mas se eu for comprar pasta de dente, eu tenho uma dificuldade muito grande de comprar pasta de dente. Porque, meu, eu não sei o que eu faço. É tudo. É tudo. Tem pra tudo. Tem com carvão, tem com gengibre, tem com laranja, tem com coco, tem com tudo. Tem com menta e tem total branco, branco mais branco, branco 2, o retorno só não acabou. Eu vou comprar pasta de dente e fico confuso, gente. Porque é tanta pasta de dente, é tanta tecnologia na pasta de dente, né, com cristais de não sei das quantas, com cristais supra-sumo da Noruega, com romã. Meu, você fica louco da vida. Você não sabe qual pasta que você compra, qual creme dental que você escolhe. Por que isso? Porque existe um alto investimento em tecnologia em cima daquele produto, da pasta de dente. É ou não é? Eu tô mentindo, gente? Eu não sei vocês, mas assim, você pensa assim, eu vou mudar hoje de marca, eu quero comprar uma marca, eu tô enjoado daquela pasta de dente. Você vai comprar, você fica confuso. Tanta marca, tanta marca, tanta marca, tanto negócio que tem, né, no creme dental. Por quê? Porque há uma tecnologia em cima disso, né? Há um investimento Professor, muito grande em cima disso. Diga, meu amigo. as tintas também fazem esse mesmo processo, né? A Glazolite, Souvenir, Coral, elas Sim, também têm essa linha de primeira linha, segunda linha. Se a marcar, a própria pessoa só marca, compra, né? ela vende para outros meios, né? Por exemplo, você tem Standard, a Premium e é tudo souvenir, né? Entendi. E existe muito investimento nesse setor. Você concorda comigo, Idemar? Porque Uhum. assim, ela investe muito para ela poder melhorar uma tinta mais lavável, né, sem cheiro, a base da água, não é isso? Eu vou na fábrica lá todo ano e a gente Sei. vê que a própria BASF, né? A empresa da Glazolite, né? Já tem outra empresa dentro de outra empresa, né? Entendi. É Entendi. Pra você interessante. vê o tamanho da coisa, né? Então é assim, ela vai ficando gigante, né? E esse gigantismo, ela continua crescendo, mas não somente por ela, mas pelas parcerias que ela vai fazendo, né? Ou até aquisições, né? E sempre na diversificação e na inovação, né? Ponto. Ela sempre está reinventando, lançando. Você pode ver que a marca, para sobreviver hoje, ela tem que lançar, ela tem que recriar. Ela pode manter os seus clássicos, o pão de forma, existe até hoje. Quanto tempo, gente? Desde quando vocês nasceram aí, você conhece pão de forma. Né, o pão puma, o pão panko, até falar pão puma às vezes, né? É o pão de forma. Existe, é o clássico, né? É a vaca leiteira, né? Mas também ela vai criando, né? Com cereal, com farinha integral, com não sei das quantas, recheado, né? Com casca, sem casca, vai inovando, então assim, vai surgindo um monte de coisa aí de formatos e de receitas sem glúten, não sei das quantas. Por quê? Porque existe o público para isso. Então há investimento para melhorar, né? Mantém e melhora também, porque as coisas vão mudando, né? E racionalização, é o último, né, do uso de recursos em expansão. O foco passa para as atividades mercadológicas para abranger novos produtos e novos mercados. Então é quando a própria empresa ela começa a pensar em recurso em expansão, né, ela passa para atividades que ela começa a entrar em outros setores, né? Ela, ela pensa em novos produtos e ela pensa em novos mercados. A Coca-Cola, por exemplo, né? A Coca-Cola, um dia ela foi apenas refrigerante. O foco dela ainda é o carro-chefe dela, com certeza, né? Mas é o refrigerante. Mas aí ela vem inovando dentro desse segmento de bebidas, né? Ela vem criando a linha de sucos, outras marcas de refrigerante, como Fanta, como Sprite, sei que lá quanto, ela vai criando um monte de coisa lá, né? E também agora tem até a caderno da Coca, camiseta da Coca, cinto da Coca, caderno, pochete, mochila, ela vai criando, então assim, não é o forte dela, mas ela vai buscando novos áreas, né? Ela vai diversificando aí, pensando em novos mercados e novas estratégias. E até os A chás saída, são da Coca-Cola, sabia, professor? quê? A marca Leão é a Ah, marca da é? Coca-Cola. Não Aham. sabia disso. Não, Leão é a Coca-Cola chama Leão Alimentos, que não é sabia esse, disso. que é a linha de chá. O chá vem, Não, a Coca é o chá é não da sabia Coca. não. Tá vendo? Eu posso tomar uma coca e falar, tô tomando chá. Posso? Chá Pode preto. não, É um chá professor. preto, mas com gás, uai. É um chá.
Não sabia disso. Mas tá vendo como que inova, né? Como que ela expande o mercado no mesmo segmento de bebidas mesmo e até em outros segmentos também, né? Ela vai aí reinventando aí. Então, gente, entendam isso, porque tudo isso é contingencial. Então, ela vai criando esses cenários, ela vai criando essas estratégias de expansão, de investimento em pesquisa e desenvolvimento, ou ela começa a terceirizar setores que não são, não é que não são importantes, mas não é o que ela realmente vende, né? Não é a produção dela. Um banco. Um banco, o grande forte do banco é dinheiro, empréstimo, consórcio, e aí as outras coisas, limpeza, segurança, ela terceiriza, tá? Terceiriza porque ela reduz custos com isso, né? E acúmulo de recursos é quando a empresa é muito grande e ela detém todos os meios de produção. Lembra da Petrobras, né? Desde da extração, mineração lá, no caso, extrai, né, petróleo, ela refina o petróleo que ela transforma, ela distribui em postos de gasolina BR. Então você tem esses tipos que vai se reinventando, né, de acordo com a necessidade do mercado, tá, gente? De acordo com o mercado. Então, antigamente, ó, olha para sua esquerda aí, ó, desenho mecanístico, né, ou mecanicístico. É um desenho muito mais antigo. Porque ele é centralizado, o padrão é muito rígido da integração dos cargos, porque olha para você, vem de cima para baixo. Ó. Então você tem que obedecer àquela rigidez, essa estrutura piramidal, né, de cima para baixo. Né? Então, por exemplo, é totalmente limitado a parte de informação. Porque a informação vem de cima, você não tem espaço para você interagir com essa informação, né? É quase que uma ordem, é só você, essa informação vem em formato de ordem, faça, execute. Então é focado em tarefas simples, tarefas repetitivas e na eficiência, né? Eficiência são os meios, né? Eficiência é o processo, né? É você fazer aquilo que tem que ser feito. Então esse desenho, ele ainda existe, mas ele está entrando em desuso. Por quê? Porque é um padrão rígido e os cargos são bem definidos. É muito voltado para burocracia, para processo, é centralizado. Talvez, muitas vezes, você não tem espaço para que você dê informação, você dê palpite, sabe? Então você não consegue fazer isso. Agora, por exemplo, quando você foca nesse desenho mais orgânico, aí sim, o orgânico é mais, ó, percebam, é os ambientes de coworking. Então tem elevada interdependência, intensa interação em cargos autodefinidos e totalmente, atenção a essa palavra, mutável. Quer dizer, o meu cargo ele é definido hoje, mas o meu cargo ele pode se adaptar, ele pode mudar de acordo com a necessidade, né? Existe uma capacidade expandida de processamento. O que que é isso, gente? Quer dizer, eu não sou focado só em uma situação, né? Eu não sou, eu não estou focado naquela coisa que eu tenho que fazer, né? Adequado para tarefas únicas e complexas. Quer dizer, hoje a complexidade, né? Ser multifuncional, né? Hoje em alta, isso aí é uma realidade de várias empresas e é adequado para a criatividade e inovação. Então, eu não vou dizer que esse modelo é o ideal, né? Não se sabe ainda, mas ele é muito mais adaptável, esse desenho orgânico, né? Porque não tem uma hierarquia ali. Todos os cargos, né, têm uma sintonia muito grande, é fluido, né? E um tem espaço para interagir com o outro, conversar com o outro, interferir no outro, mutuamente, sem respeitar uma hierarquia. Porque o que importa aí é você criar e inovar. Né? E é total interdependência, quer dizer, o meu trabalho impacta no seu, o seu impacta no meu e do outro, então cria-se uma rede, um network muito grande entre as áreas, né? Um apanhado, um emaranhado entre as áreas, que o que importa aí é o resultado, né? E não o que um cargo fez, o que uma área fez, o que uma outra área não fez. Então esse desenho orgânico, ele é muito mais adaptável ao cenário de hoje, tá? Então a ideia, a proposta de uma administração mais moderna é deixar esse desenho mecanístico e migrar para esse modelo um pouco mais orgânico, mais adaptável, mais ajustável, tá bom? Mais aí adequado para a situação aí do dia a dia, né? Que a gente vive hoje aí, tá? Os problemas organizacionais, eles são básicos, né?
E aí nós temos assim a diferenciação de um lado, né, dentro da problemática, e a integração do outro, de forma que todas as organizações têm as seguintes características. Então vamos entender o que é uma integração e o que é uma diferenciação dentro de uma organização, tá? A diferenciação, ela está ligado em que a empresa é dividida em subsistemas. O que são os subsistemas, gente? São os departamentos, são as áreas, tá? Que respondem somente à parte do ambiente relacionado às suas atividades. Então, quando você foca em diferenciação, você está focado no seu setor, na sua área, na natureza do seu negócio, da sua atividade. Então, por exemplo, eu sou do marketing, então estou pensando em marketing, eu sou do RH, eu sou do financeiro, né? Então, a diferenciação, o nome já diz, gente, ó, diferenciação, é diferente, né? É totalmente diferente. Isso quer dizer o quê? Que cada departamento responde a uma parte, tem um setor, é delimitado, é definido de acordo com a sua área, com o seu processo, e ali as coisas vão acontecer. Tá? Ali é ligado ao ambiente da atividade. Quer dizer, o marketing vai pensar em um ambiente mercadológico. O RH ele vai pensar em gestão de pessoas, lidar com o pessoal, folha de pagamento, demissão, admissão, treinamento, plano de carreira, avaliação de desempenho. Tá? A parte financeira vai pensar nas atividades, na natureza das finanças, contabilidade, patrimônio, contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa, payback e as ferramentas aí dentro dessa área. Já na integração, as pressões do ambiente externo, elas exigem esforços e coordenação entre os vários departamentos. Então você acaba integrando uma área com a outra. Então, na verdade, os departamentos na integração, eles não são bem definidos, porque um pode se ajustar, né, e coordenar juntamente com o outro. Então não há essa diferenciação, né? Então vou voltar aqui, quer ver, ó, entender, ó. Aqui, ó, por exemplo, ó, nesse setor aqui, ó, nesse desenho, tá? O mecanístico é muito mais ligado com a diferenciação, né? Por quê? Porque cada setor, cada quadradinho, cada área vai focar o seu negócio, né? Já no desenho orgânico, está muito mais ligado com a integração, porque os cargos estão ligados um com o outro, né? E se relacionam. Então há uma coordenação muito mais aqui fluida, né? E não há uma separação entre as áreas aqui, de uma forma geral, né? Então aqui é muito mais ligado com a integração, quer dizer, o desenho orgânico ele é muito mais ligado com a integração, tá? E o desenho mecanístico é muito mais ligado com a diferenciação. Então quando você tem, eu tenho uma estrutura mecanística, mecanicista, né? É porque é diferenciado, tem áreas, tem setores, que é o mais comum, né, gente? É o mais usual de hoje ainda. Né? Não, é mais orgânico, então tá mais flexível. Então, quando você enxuga departamento, né, o mesmo departamento faz 2, 3 funções, então você tem aí uma mudança. É muito comum hoje você ver em escritórios, né, não ter mais assim, bainhas divisórias. É um ambiente super aberto, com as mesas lá e as pessoas vão trabalhando. Parece um mercado de peixe, né? Cada um no seu canto ali, mas as mesas são mais próximas, não tem separação, um vê o que o outro está fazendo. Então ali é mais um ambiente de co-work, mais orgânico. Né? Por quê? Porque eles estão ligados ali com a integração. Então, às vezes, um ajuda o outro, não tem uma diferenciação, é menos burocratizada, entendeu? Então, é a tendência hoje. Se você pensa num Google, em um Facebook, né, em grandes marcas hoje que pensam em inovação, em criatividade, é muito mais esse desenho orgânico do que o mecânico. Tá? Então é isso, é muito fácil, né? Vamos lá, vamos dar um exemplo aqui. Ó. Uma loja de utilidades na cidade em que você mora soube que o maior supermercado da região está se preparando para uma mega promoção de potes plásticos. E para minimizar o impacto dessa iniciativa, anunciou que todos os seus potes plásticos seriam vendidos por metade do preço durante todo o dia. A promoção deu resultado e as vendas foram tão boas que o estoque de potes da loja quase que acabou.
Entretanto, como essa loja é pequena e tem dificuldade para manter o seu capital de giro, enfrentou dificuldades para repor o estoque. Né? Então é bem isso mesmo. Então, assim, até quando você faz algumas ações, tem que entender, será que o seu principal concorrente é o grande? Né? São marcas grandes, é o grande, é o mega, né? Ou não? Né? Então você tem um mercadinho de bairro, né? Quem que é o seu concorrente? Será que é a padaria? Né? É um outro mercado próximo? Ou é o Walmart da vida, o que é big hoje, né? Que é o Carrefour da vida. Então até saber quem que é o seu grandão aí, né? Quem que é o seu principal concorrente aí é extremamente importante. Então, analisando essa situação, o problema reside no fato da loja ter desconsiderado suas características em relação às do supermercado, sendo que o concorrente tem capacidade financeira para fazer promoções dessa natureza, que de modo geral são chamarizes e não costumam levar a resultados financeiros positivos, se não for capaz de associar a promoção a outras vendas lucrativas. Né? Uma venda ela pode ser chamariz da outra. Então, um grande supermercado que coloca o pote plástico lá embaixo o preço e vai atrair pessoas para comprar pote plástico, as pessoas vão entrar lá e não vão comprar só pote plástico. Né? Elas vão chamadas, atraídas pelo pote plástico. É o chamado boi de piranha, né? Elas vão atraídas por aquela propaganda, por aquela questão. Só que chega lá, ela vai levar outra coisa. Se você for hoje no mercado, né, comprar pão, dificilmente você só compra pão. Né? Você volta com outras coisas para casa que você não tinha nem programado. Né? Você lembra, eu preciso disso também, eu preciso daquilo, né? E compra também até coisas supérfluas. Então isso quer dizer, eu tenho que entender que ambiente que é esse que eu atuo. Né? Quem que é o meu concorrente aí? Quem são os meus principais concorrentes? Eu tenho perna para fazer isso? Né? Eu tenho culhão para isso? Então não houve um diagnóstico dessa pequena empresa, né, para conhecer os aspectos do ambiente em que a loja atua, para identificar as contingências que favorecem ou até aquelas que restringem. É como se fosse um borracheiro, né, ele vai competir com o Carrefour. Não consegue. Por quê? Porque o Carrefour ele compra, né, de container fechado, ele compra de carreta fechada, então ele consegue negociar, tem poder para isso. Então saber que ambiente que eu atuo, saber quais são os meus principais concorrentes, isso vai trazer uma certa estabilidade para a empresa. O nome disso é diagnóstico, né? O nome disso é conhecer o seu público, conhecer os seus concorrentes, conhecer os seus fornecedores. Extremamente necessário, tá? É importantíssimo nós entendermos que a mudança ambiental é o principal evento dos ajustes na estrutura organizacional. Então, diferentes ambientes levam as empresas a adotar diferentes estratégias, as quais exigem estruturas organizacionais diferentes. Dessa forma, a estratégia define a estrutura da empresa, da organização. Então, onde nós estamos, para onde nós queremos chegar, né? Que tipo de estratégia nós temos em condições, em termos de empresa, quais são as decisões da empresa, porque entendo que estratégias são caminhos, né? São formas, são ações que a empresa vai criando para caminhar, para conquistar mercado, para conquistar cliente, para manter cliente, para expandir os seus negócios, para diversificar produto e serviço. Mas para isso ela tem que se estruturar, se posicionar, né, no tamanho, né, criar uma identidade para ela, né, qual é o público dela, qual é o negócio dela, o que ela realmente vende. Né, ela vende, por exemplo, o aparelho ou ela vende o software? Né? Ela vende a TV ou vende o pacote de canal a cabo? São coisas diferentes. Né? Quando você compra um aparelho, você está comprando o físico. Quando você compra um pacote de dados, você fecha com a Oi, com a Vivo, com a TIM, com a Claro, com a Nextel, você está fechando o programa, já é o serviço, né? O produto em si. Então, entender o segmento que você atua, entender qual que é o seu ambiente, qual é o perfil do seu cliente, quem são os seus potenciais fornecedores e principalmente conhecer os seus concorrentes. Né? Só que isso são diagnósticos que são feitos constantemente. Tá? Isso é contingência, galera. Que é
o assunto principal da aula de hoje. Né? Eu volto lá no primeiro slide, lembrando vocês, né? Tudo é relativo, tudo depende. Quando você fala em ambiente contingencial, é um ambiente totalmente de incerteza, de imprevisibilidade, tudo depende, tudo é relativo. Então depende de uma decisão, depende do dólar, depende de políticas externas e internas. Se o meu produto, se eu exporto o meu produto, né, eu dependo do meu cliente lá, né? E às vezes vem uma situação inesperada que muda tudo. É o caso da pandemia, totalmente atípico, totalmente inesperado, tá bom? Então agora eu vou mudar aqui e vou passar um vídeo para vocês dessa parte, né? Se quiser fazer alguma pergunta, por favor, só fazer, galera. Certo, pessoal? Alguma dúvida em relação à contingência, teoria contingencial, que envolve estratégia? Marque essas três aí situações aí, tá? As três variáveis, digamos assim. Estratégia, estrutura e ambiente, tá? Ambiente. Entenda o ambiente como macro e microambiente, matéria da aula passada. Entendam estrutura, a forma como a empresa vai se posicionar, o rearranjo dela, é o desenho organizacional dela, tá? E, o que mais? Estrutura,
Já falamos, ambiente, né? E aí estratégia, né? São as ações que ela vai tomar, né? São os planos que ela vai tomar em cima do mercado, em cima da situação atual. Então, pegando o gancho da aula passada, que as empresas são sistemas abertos e elas influenciam o meio, e o meio influencia ela, e o ambiente interno é o microambiente controlado, e o macroambiente é o ambiente externo, a gente consegue entender um pouco mais de contingência hoje. Se existe essa relação e essa troca sinérgica entre o meio externo e o meio interno, que o externo influencia o interno e que o interno, dentro da empresa, das organizações, influencia o externo, né, você entende que você tem que se adaptar de acordo com o cenário atual, o ambiente, a empresa, ela precisa se adequar, estrutura, né, e se reposicionar mediante as estratégias dela. Aquilo que ela quer fazer, enxugar custo, manter receita, diversificar produto, inovar sempre, investimento em pesquisa e desenvolvimento, para sempre manter-se no mercado competitiva e não perder mercado. Certo? Tranquilo? Tranquilo, professor. Então tá, a minha pergunta é agora, vocês querem parar um pouquinho agora para tomar um café, uma água e voltar para o exercício? Ou eu já posso passar agora direto o exercício? Depois do exercício a gente vai estar liberado? Era essa pergunta que eu ia fazer. O exercício é a última Sim. atividade de hoje? É. Então pode passar, pode Então passar. pode passar, professora. Então, tá Manda bom. ver. Então, tá bom, vamos lá. Beleza. Estão enxergando aí o artigo? O artiguinho? Sim. Tá. O Victor Leandro, cadê você, meu querido? Ah, se eu sabia que eu não ia escapar. Não é você que tá quase dormindo aí, cara? Por favor, começa a ler pra gente. Ah, você tá zoando, né? Só porque esse nome é mó difícil. Não, eu vou falar de qualquer jeito. O Joan Rudy Ward, socióloga britânica, nasceu em 1916 e faleceu em 1971. Sua área de trabalho foi a sociologia industrial, e seu principal trabalho foi a decorrente de pesquisa que realizou com empresas durante os anos 50. Sua principal obra foi Industrial Organization, Theory and Practice, sei lá se fala assim. Woody Ward, Tá certíssimo. e as diferenças na organização do trabalho e no comportamento no trabalho. O número de níveis de gestão, área de responsabilidades dos supervisores, a divisão de funções entre os especialistas, a clareza com que os papéis são definidos, a quantidade de comunicação escrita e similares. Pode geralmente ser atribuída à situação imediata, ao trabalho em si. Em particular, as diferenças da tecnologia responsável por muitas das diferenças na organizacional. Ela produziu uma tipologia amplamente discutida de sistemas diferenciados de acordo com seu grau de complexidade técnica, que variam de unidade e de produção, em pequenos lotes, através de grandes lotes, de produção em massa. A forma mais complexa... Deixa eu ver se eu não perdi. A forma mais complexa do processo de produção. É isso. Essa classificação muitas vezes é acusada de determinismo tecnológico. O trabalho de Woodward foi fundamental no estabelecimento de novos padrões de pesquisa na sociologia das organizações e em demonstrar as possibilidades de comparação sistemática contra o até então predominante estudo de casos. Obrigado, meu querido. Nem doeu, viu? Nem doeu, meu querido. Ah, doeu até o meu. Bom, e é bom que você acordou, não é não? Ah, com certeza. Obrigado. Bianca, você pode continuar, por favor? Mas eu me perdi. Aqui, ó, em conclusões, ó. Tá.
Conclusões de Woodward são as seguintes. 1. O desenho organizacional é afetado pela tecnologia usada pela organização. As firmas de produção em massa bem-sucedidas tendiam a ser organizadas em linhas clássicas, com deveres e responsabilidades claramente definidos, unidade de comando, clara distinção entre linhas e staff e estreita amplitude de controle, 5 a 6 subordinados para cada executivo. Na tecnologia de produção em massa, a forma burocrática de organização mostra-se associada ao sucesso. Porém, nos outros tipos de tecnologias, produção unitária e contínua, a forma organizacional mais viável nada tem a ver com os princípios clássicos. Sigo? Obrigado, Bianca. Obrigado mesmo. E o Demar, você pode continuar para a gente, meu querido? Posso sim. Há uma forte correlação entre estrutura organizacional e previsibilidade das técnicas de produção. A previsão de resultados é alta para a produção por processamento contínuo e baixa para a produção unitária, oficina. A previsibilidade dos resultados afeta o número de níveis hierárquicos da organização, fazendo com que haja... forte correlação entre ambas as variáveis. Quanto menos a previsibilidade dos resultados, tanto menos a necessidade de aumentar os níveis hierárquicos, e quanto maior a previsibilidade, tanto maior o número de níveis hierárquicos da organização. As empresas... Perfeito, meu querido. Tá bom, perfeito. Tópico 2. Obrigado, meu querido. Obrigado mesmo. Ô, Francisco, você pode continuar, por favor? Sim, professor. Cooperações estáveis necessitam de estruturas diferentes das organizações com tecnologia mutável. Organizações estruturadas e burocráticas com um sistema mecanístico de administração são mais apropriadas para a operação estáveis, enquanto a organização inovativa com tecnologia mutável requer um sistema orgânico e adaptativo. Perfeito, obrigado, viu? Não, tá ótimo, obrigado, obrigado, tá? Gabriele, você pode continuar, por favor, Gabriele? Eu? Armídio? Isso mesmo. Sim. Há um predomínio nas funções da empresa. A importância de cada função, como vendas, produção e engenharia, ou pesquisa e desenvolvimento, P&D. Na empresa depende da tecnologia utilizada. Continuo? Por favor. Essas 4 pesquisas relevam a dependência da organização em relação ao seu ambiente e à tecnologia adotada. As características da organização não dependem dela própria, mas das circunstâncias ambientais e da tecnologia que ela utiliza. A teoria da contingência mostra que as características da organização são variáveis, dependentes e contingentes em relação ao ambiente e à tecnologia. Isso explica a importância do estudo do ambiente e da tecnologia. A hipótese básica da teoria da Woodward é que as empresas que mais se aproximam da estrutura adequada para suas tecnologias deveriam ser as de maior sucesso. O sucesso é função de uma adequada adaptação tecnologia e estrutura que pode ser conscientemente planejada para se tornar produção de grande quantidade e em massa, o que pode ocorrer de modo espontâneo em muitos casos. Tá ótimo, muito obrigado, viu? Então, se vocês quiserem, eu até compartilho isso aqui agora com a representante de sala, com a Aline, com a Bianca, e aí vocês aí podem ler de novo, se quiser, tá? Embora vai ficar por aqui.
E aí, em cima disso aqui, é mais uma discussão em cima, gente, de diferenças que afetam a organização, né, e o comportamento do trabalho, dizendo que existe responsabilidade, e as pessoas que estão por trás das organizações, elas que são responsáveis também por mudar, por planejar e replanejar. Em nenhum momento, gente, planejamento, ele é uma coisa engessada. Você planejou e pronto. Não. Muitas vezes é uma necessidade de você replanejar de acordo com as mudanças ambientais. Se nós trabalhamos em um ambiente totalmente atípico, inesperado, incerto, o replanejamento constante, ele é essencial nesse momento, tá? E a tecnologia que nos cerca e que muda constantemente, ela impacta na estrutura da organização. Então, às vezes, muitas vezes, assim, a complexidade técnica, né, a produção de pequenos ou grandes lotes, né, de acordo com a natureza do trabalho da empresa, isso afeta. Então, isso pode vir para ajudar a organização, desde que ela pegue tudo que tem de mais novo, de inovador, e traga para o seu cenário, né, traga para o seu dia a dia internamente, no microambiente da empresa. Então, quer dizer, a estrutura da organização, né, se ela é mais enxuta ou não, se ela é mais mecânica ou é mais orgânica, tem relação com a tecnologia, né, porque ela pode trazer essa tecnologia de fora para se reinventar, né, mudar. Então, tirar de linhas clássicas, bem definidas, do modelo taylorista, fayolista, fordista, e trazer para uma visão um pouco mais humana, mais orgânica, né, de Rialto Maio, né? A estrutura está ligada com a previsibilidade. Então, você cria uma estrutura de acordo com aquilo que é previsível, né? Só que essa previsibilidade, ela pode afetar os níveis da organização hierárquicos. Então, você cria cargo, você extingue cargo, você inova, você cria cargos tanto de funções, pessoas, como departamentos, mas ele vai se adaptando de acordo com o ambiente, né? Então, se você trabalha com um ambiente muito mais previsível, você cria uma estrutura mais sólida. Se você trabalha num ambiente hoje totalmente imprevisível, a sua estrutura também se altera, né, totalmente, tá? A tecnologia, ela é mutável, né? Então isso exige das empresas inovar constantemente, né? E quando você fala em sistema orgânico, é um sistema que se altera, que se ajusta, é um sistema inovador contra um modelo mecânico e engessado que não existe mais, né? Ou aqui esses modelos estão quebrando, modelos que são burocráticos, totalmente estruturados e mecanísticos estão quebrando, tá? A inovação ganha força, o sistema orgânico ganha força e é adaptativo. Então, por isso, tópico 4 aqui, que há esse predomínio, né, da pesquisa e desenvolvimento, né? Investir em empresa na produção e nas vendas, porque a produção é o meu produto sendo transformado ali, mas para poder vender, né? E se não houver esse alto investimento, né, esse investimento em inovação, você não consegue vender, tá? Porque não tem público para isso. Então você tem que alinhar, né, o P&D, a pesquisa e o desenvolvimento, com a produção e com as vendas, tá? Então tudo isso é contingência, né? Que a gente trabalha com diversas variáveis, essas variáveis dependem da situação do ambiente e da tecnologia. Então por isso que estar de olho no ambiente e na tecnologia é tão importante para essa teoria da contingência, porque tudo isso afeta, né? E em cima disso que eu expliquei, né, vem aqui o exercício, tá? Que é o faça você mesmo. Deixa eu melhorar aqui um pouquinho para a gente colocar em uma página só. Faça você mesmo. É isso aqui que vai ficar aqui exposto para vocês, tá? E é isso aqui que a gente vai, vocês vão me entregar, por favor, ainda hoje, tá? Vocês têm até às 10 horas de hoje, por gentileza, para me mandar no meu e-mail, ok? Vou até colocar aqui embaixo o meu e-mail, ó. E atente-se para o meu e-mail, que ele é com D mudo. A gente coloca aí, não é com D mudo. Ó, estão enxergando aí? valdemir.ferreira@anhanguera.com, tá? Vou colocar aqui para vocês enxergarem, não esquecer do meu e-mail. Então aqui, ó, faça você mesmo. Ó, vamos ler juntos aqui, gente. Uma empresa desenvolvedora de jogos eletrônicos
públicos têm características bastante diferenciadas em relação às empresas tradicionais. Seus funcionários trabalham onde e no horário em que preferirem. Os que optam por ficar no escritório podem levar os seus animais de estimação e decorar sua estação de trabalho com objetos que quiserem. O presidente da empresa, que acabou de completar 24 anos, costuma se locomover pelos corredores com seu skate. Na Copa, além da máquina de café e do bebedouro, ainda está disponível uma geladeira com freezer cheio de picolés, que o pessoal pode consumir à vontade. Aliás, a Copa é muito frequentada e até várias das muitas reuniões de trabalho são realizadas lá e várias decisões são tomadas com gosto de morango ou limão, que é o picolé, né? Então, identifique e justifique a configuração, identificar e depois justificar, tá bom? A configuração do desenho organizacional desta empresa com base em tudo que nós falamos da teoria contingencial. Vocês podem fazer isso individual, podem fazer também em dupla. Se vocês quiserem um chamar o outro pelo WhatsApp, pode fazer em dupla também, tá bom? E vão fazer isso digitado, né? E cuidado porque semelhanças a gente pega com certeza. E vão me mandar no e-mail valdemir.ferreira@anhanguera.com. Mas assim, caprichem, tá? Então assim, você vai primeiro identificar, você vai ler de novo esse caso, você vai identificar primeiro, depois vai justificar, né, que configuração é essa, sempre trazendo alguns conceitos da teoria contingencial. Então não é tão fácil assim, você não vai conseguir fazer isso em 10 minutos, tá bom? Você tem que pensar um pouco, talvez resgatar algumas essências da aula de hoje. Eu estou mandando agora para a representante de sala, tá? Esses slides. E aí peço para que vocês, se for caso, resgatem no seu WhatsApp aí a aula, esse conteúdo. E se possível, se necessário for, né? Para que você traga isso na justificativa desse estudo de caso, tá bom? Alguma dúvida, gente? Até que horas mesmo? Até as 10 horas de hoje. Beleza. Bianca, você representa o primeiro ano, certo? Bianca? Professor, Oi. pode ser, esse trabalho pode ser em trio? Esse trabalho pode ser? Em trio? Pode. Então tá bom. 4, nem pensar, pelo amor de Deus, hein? Sim, senhor. Pode ser em trio sim, tá bom? Tá bom, obrigada. Imagina. Bianca, você está me ouvindo, Bianca? Professor, ela falou que o micro dela parou de funcionar, mas que por ela sim. Ela é representante da sala? Ela é, né? Ela é. Tá, Ela é e do do segundo ano é a Aline. É a Aline que não está presente agora, né? É a Aline, né? Então, eu não sei se ela é do terceiro semestre ou do segundo. Ixi, Eu tá sei que muito... ela é representante de Ela algum mesmo, professora. semestre. Mas Ela Isso, é a mesmo. Aline mesmo. É do segundo. Isso, é a Aline. Tá, e do terceiro, quem é, gente? Ou o terceiro não Não, tem? não é o Eric? Era o Eric. Tá bom, mas o Eric não tá online, né? Faz o seguinte, ó, para não dar problema então para vocês aí, eu tô postando no Ava agora, tá? Na aula 4.1 do Ava, eu tô postando agora esse material, o estudo de caso e os slides. Beleza? Aí isso ajuda vocês aí. Professor,
Oi? Oi, tem algumas pessoas que não participaram da aula e eles estão querendo saber se eles podem fazer esse trabalho normalmente. Eles conseguem ficar online agora na aula? Por que eles não entraram na aula hoje? Me conta. Não sei, professor, não faz pergunta difícil. Manda eles entrar na aula agora, tá bom? Tá bom. Porque agora eu enxergo vocês aqui, ó, 27 participantes, do Adson até a Vivian. Pede para eles entrarem na aula, tá bom? Ok. Obrigado. Professor, então é isso por hoje? Depois só te enviar a atividade? Isso mesmo, eu tô postando agora aqui esse material, tá? Ajudando vocês aqui. Aí fez, qualquer dúvida eu tô aqui dando plantão, tá bom? Qualquer dúvida me chama. Fez, me mandou via e-mail, acabou. Mas a priori, eu só vou considerar a priori quem tá online, tá? São vocês aqui que estão online, que eu tô vendo que vocês online, tá bom? Tá bom. Mas, Professor, Mas a vai gente mandar não precisa ficar online até a hora de enviar, né? Não, já printei aqui agora tá a bom. tela aqui dos 27, 26 participantes Beleza. ativos aqui, tá? Já tá printado já aqui. Boa noite, então, professor. Qualquer coisa você manda Embora? mensagem. Tá bom, mas Vamos eu trabalhar, vou né? Tá, mas eu tô aqui online, tá bom? Não tô dispensando vocês, não. Vocês podem sair. Mas Tá bom. eu tô online, tá bom? Tá bom. Tá Vai bom. mandar